E agora a gente vai para o perfil 3/4. Então, o que a gente tem aqui? Meia face, né? Essa meia face tem 3 centímetros. Então, o que acontece? Eu pego esses 3 centímetros, que está entre as linhas rosa, né? E coloco aqui, ó, 3 centímetros, já marco a metade, porque a gente sabe que essa linha do nariz depois vai ficar, né? O Y vai ficar exatamente aqui, na metade desses 3 centímetros da face. Peguei a face, 3 centímetros, e apliquei a partir do início da estrutura. Marca no meio, e aí a gente sabe que aqui, nessa estrutura, é que vai vir o eixo Y. Então, aqui a gente tem o Y no perfil, na vista, né? 3/4. Então, aqui é meio perfil, a vista de meio perfil, e aqui 3/4. Então, aqui, agora, nós vamos fazer a localização dos olhos, né? A gente sabe que nesta meia face, a gente tem 1 centímetro para o olho direito, aí tem a largura do nariz, e 1 centímetro para o olho esquerdo. A gente sabe que na metade do olho a gente vai ter a pupila e a íris. Esse masculino, eu vou desenhando como se ele tivesse de frente. Ele é levemente curvado. Essa íris, ela é a metade do tamanho desse olho. A base desse nariz, né, ela permanece igual, ó, na mesma altura. E a linha das sobrancelhas também na mesma altura. Então, eu vou trazendo todas essas horizontais para cá. O que muda do nariz? Aqui ele está centralizado em Y, aqui ele vai vir para o lado direito do rosto. A gente sabe que entre o olho e o Y, aqui na metade, a gente tem essa estrutura do nariz, ó. Aqui também. Então, esse lado para onde o nariz está virado é a estrutura que a gente vai marcar. Aqui da mesma maneira. E aí faz a sobrancelha, que ela é mais reta. Então, aqui a gente já tem o olho, e aí eu sei que a narina, ela pode vir aqui encostadinha, né, no Y, no lado esquerdo do rosto. Então, aqui nós vamos eliminar, né, digamos, essa parte que está para fora da linha rosa na frente. Então, aqui, como o rosto ele é um pouco mais estreito, ó, eu posso esboçar essa linha aqui dentro, a curva, né, em direção à íris, deixar identificada já aqui esse 1/3, né, da raiz do cabelo. Então, a gente sabe que na metade, né, aqui a gente tem a curvatura, então eu vou usar a mesma dinâmica, eu vou marcar a metade desse espaço para fazer a curvinha, né. Na parte de trás aqui, a gente vai utilizar a mesma dinâmica, né, eu tenho aqui a marcação de uma cabeça, que é 4 centímetros, e aí eu marco a metade, que aqui deu 2,5, vai dar uns 1,25. Aqui a gente tem a estrutura, né, da cabeça, dessa parte superior, testa, olho e nariz. A linha da boca, ela fica na mesma localização, né, a gente tem a localização da linha da boca, e o queixo. Então, o queixo, no 3/4, ele permanece, ó, entre a boca, né, e a estrutura na metade, só que ele vem para o lado, ele acompanha o nariz. Para onde vira o nariz, vira o queixo. Então, aqui ele está alinhado, então a gente sabe que essa subidinha da boca, ela pega, né, centralizada ali com o nariz. E ela vai terminar mais ou menos entre
o início do olho e a íris. Então, a gente tem como projetar esta boca, ó, a íris e o olho. E aí a gente projeta só o lábio inferior. Nós temos aqui, né, entre a boca e o queixo, a linha aqui na metade, que indica, ó, eu vou vir com ela um pouco afastada ali da grade, né, e ela vem em direção ao queixo, ó. Então, a gente tem aqui aquele 1/8. Então, essa curvatura, ela vem até aqui. Entre a face, né, nós temos aqui, e o final da estrutura, a gente pode deixar marcado essa largura de 4 centímetros, ó, para indicar onde começa o desenho da orelha. Então, aqui é uma cabeça, tá? Nesse marco. É nessa linha que a gente vai colocar a estrutura da orelha. Então, aonde começou o olho, eu pego mais ou menos a metade ali da linha de sobrancelha, senão acho que fica meio grandão demais. Então, a largura vai ser a metade dessa medida aqui até a estrutura embaixo do nariz, ó. Então, aqui eu tenho essa oval da orelha. E aí a gente sabe que essa parte da cabeça de trás, né, ela vem até aqui. Outro aspecto importante, que a gente sabe que entre a boca e o queixo, que é na metade, é aonde vai vir a linha para fazer o maxilar. Então, aqui também nós temos essa linha na metade da estrutura, ó, que é o 2,5, a gente tem essa linha verde, né? Que é a metade desse retângulo. Essa linha verde nessa metade, aqui para baixo, é o centro depois da estrutura que vai vir para o corpo. Então, é exatamente aqui que a gente vai pegar a largura do pescoço, que é um cilindro, que tem 3 centímetros, e vai aplicar ele aqui. 1,5, 1,5. Então, o que a gente entende? Que essa largura do pescoço, ela depois, né, pode ter aqui a linha marcada. Ele vai vir até aqui na parte, ó, onde tem o decote. Então, a gente sabe que na metade dessa primeira estrutura do pescoço é o ponto de referência para o decote. Essa medidinha aqui, ó, nessa metade que a gente tá fazendo. E aí ele vai lá para trás, ó, como se ele fizesse o pescoço, né, bem direitinho lá atrás. Um detalhe que eu normalmente faço, eu gosto de fazer um nariz assim com uma estruturinha meio quebrada, parece, como se fosse a marcação óssea, né, desse nariz. E que nesse momento aqui a gente pode aplicar, ó, para dar uma ênfase, né, de que esse nariz é um pouco mais marcado que o feminino. Não é obrigatório, mas eu acho que fica interessante. E aí, sobrancelhas, estrutura na cabeça, orelha, o nosso S da orelha, estrutura a gente vai para essas marcações, né, da linha roxa e rosa. Então, ó, a roxa é onde terminou aqui a estrutura do olho. Então, essa meia face, né,
que são os 3 centímetros. Então, é aqui e aonde está marcado, né, essa estrutura aqui do rosto. Então, a linha rosa é a metade sempre entre o início da orelha e o roxo. Então, aqui, ó, é essa metade aqui. E aí, ela vem em direção ao olho. Então, isso aqui me ajuda a entender, né, onde que eu capturo espaço para sombra, por exemplo. Ela vai em direção, eu faço mais retinho, vai em direção à metade da boca, e aqui a metade do queixo, vai lá em cima também. A gente sabe que são planos diferentes para aplicação da sombra. E essa linha, ela vai em direção aqui, ó, onde está o centro dessa cabeça, né, da mesma maneira que aqui, e que foi feita, ó, se você observar, né, esse traçado, ele é muito parecido nessas duas linhas aqui. Tá? Então, essa seria a linha rosa, digamos assim. Pega o detalhe dessa face. Raiz do cabelo. E aqui, entre rosa e essa estrutura da orelha, né, em direção, a gente tem essa linha onde pode ser aplicado depois detalhe de sombra. A gente tem 8 centímetros de largura desse tórax, pegando bem certinho a marcação entre os pontos da rótula. Então, eu faço a mesma marcação aqui. Eu tenho nessa mesma linha 1 centímetro para dentro e 1 para fora. E 1 para cima. E 1 para baixo. Até colocar uma corzinha, ó. Então, lembrando a rótula desse corpo masculino. Ó, essa rótula, ela tá, né, nessa segunda divisão que a gente teria feito aqui, ou de azul ou de verde, né? Ó, tem 1, 2, 3, essa divisãozinha aqui. E aí a gente tá trabalhando com terços. Eu teria aqui, ó, metade, metade. Então, a gente tem a rótula, aí tem 1, 2, 3, 4. Se ele tá virado para cá, ó, tem 1, 2, 3, 4, mesma divisão. O que que acontece? Se virou para cá o corpo, ao invés de eu ter essa linha do tórax bem no meio da rótula, a gente vai ter essa linha do corpo, ó, a 1/3. Então, eu faço uma leve curva e vou conectar ali no pescoço. Então, é aqui que vai vir a estrutura, né, desse tórax. Aqui, da mesma maneira, em vez de ser aqui a estrutura do tórax, eu vou, se eu fechei ali, eu vou ter que fechar também, aliás, abrir, né, pra cá, ó. Ao invés de eu ter ele reto, então eu tô vendo essa estrutura aqui da lateral do corpo, lembra? E aí aqui a gente liga reto. Então, a gente tem como identificar, ó, o que é frente, o que é perfil, que seria a linha lateral, que viria a parte do ombro, né? E aqui a gente tem essa estrutura, ó, que começaria, então aqui viria o braço, por exemplo.